Bom, nossa história se inicia na década de 1870, no finzinho do Segundo Reinado, com a decadência da monarquia, devido à insatisfação por parte dos liberais e outros fatores como a questão política e a questão escravista, a questão militar, que estavam colocando sobre um véu de incerteza quanto à sua legitimidade política da monarquia. E aí é justamente nesse contexto que, em 1870, é publicado no jornal A República o manifesto que fundou o movimento republicano no Brasil, também conhecido como Manifesto Republicano. Bom, e neste manifesto estava contidos ideias republicanas e havia também termos como voto do povo, soberania do povo, liberdade individual. As principais críticas do manifesto era o poder do moderador ser de uso restrito e absoluto do imperador, e o mesmo ter o poder de praticamente eleger indiretamente os representantes, criando uma espécie de fraude institucionalizada. Temos aqui 3 homens brancos, letrados e que fazem parte do gabinete de votação monárquico. Esse é o rei. Senhores, vocês votam em Ada ou em Bozo? Ada. Então Bozo foi eleito como presidente da província. Entre os republicanos não havia consenso em relação à questão escravista. Faziam parte do movimento tanto abolicionista quanto fazendeiros donos de muitos escravos. Bom, um dos principais fatores para o decaimento da monarquia foi chamado de questão militar. Essa questão emerge num contexto onde os militares, voltando da Guerra do Paraguai, já carregando ideário positivista, em certa forma, se veem contrariados pela monarquia, por não receberem salários e prestígio político à altura do que mereciam. Bom, os importantes nomes de oficiais desse período eram o jurista Rui Barbosa e o engenheiro militar Benjamin Constant. A demissão de um oficial do exército, que trabalhava no Tesouro Nacional, e a chegada do Marechal Deodoro ao Rio de Janeiro foram o estopim para a intensificação dessa tensão entre os militares e o governo monarquista. Nesse momento, o descontentamento dos militares já tinham tomado áreas decididamente golpistas. Sob a tensão criada pelo boato de que seriam presos Deodoro e Benjamin Constant, o golpe foi apressado e, sem muito planejamento, em uma parada militar, o velho Marechal Deodoro da Fonseca dirigiu-se ao campo de Santana e, entrando no quartel-general, onde estavam reunidos os representantes do governo, destituiu o último gabinete monárquico. As tropas legalistas, muito mais numerosas, sob o comando de Floriano Peixoto, não reagiram. No princípio, Deodoro se limitou somente a invadir o gabinete. Só ficou claro o que estava acontecendo quando, algumas horas depois, José do Patrocínio declarou em nome do povo a queda da monarquia, proclamando a República do Brasil. Também não. Vocês sabiam que a República foi proclamada? Não. Eu também. Ah, menina, agora eu lembrei que tem alguma coisa a ver com o José do Patrocínio, que ele declarou. Ah, não sei não. Isso daí não é papo pra mulher, não. Foi instaurado no Brasil um governo provisório, tendo como presidente Marechal Deodoro da Fonseca e como vice Floriano Peixoto. Nesse governo estavam representados militares tanto de carreira, como Rui Barbosa, quanto de formação científica, como Benjamin Constant. A família imperial foi intimada a deixar o país em 24 horas e partiu sigilosamente de madrugada. Uma das primeiras medidas desse governo foi mudar o nome do país para Estados Unidos do Brasil e transformar as províncias em estados. É nesse momento
que o lema positivista Ordem e Progresso surge na nossa bandeira. A Constituinte eleita nesse período barrou a possibilidade de candidatos monarquistas nas eleições. As primeiras eleições foram marcadas para 15 de setembro de 1890. Nessas eleições poderiam votar todos os cidadãos brasileiros no gozo de seus direitos civis e políticos, que souberem ler e escrever. Na verdade, se tratava de um voto censitário. Estima-se que esse número não passava de mais do que 2% da população. Outra medida importante tomada nesse período foi a separação entre Igreja e Estado. Importante ressaltar que a República não era um movimento completamente homogêneo. Haviam ainda muitas divergências internas, principalmente entre os que desejavam uma república constitucional e os que queriam implantar uma ditadura positivista. Essa disputa foi vencida pelos constitucionalistas. Quando Deodoro assumiu a presidência, interveio imediatamente nos estados, colocando o poder grupos afinados com a sua política. Importante lembrar que naquela época, o acesso a cargos públicos se tornou uma importante moeda de troca. As políticas econômicas de Deodoro não estavam sendo bem aceitas e em certa medida já começava a surgir um descontentamento. Deodoro tentou dissolver o legislativo e instalar uma ditadura, mas foi deposto por Floriano, seu vice, que assumiu o poder. Quando Floriano toma o poder em 1891, os que eram leais a Deodoro, principalmente suboficiais e marinheiros, se revoltaram na capital, no caso Rio de Janeiro, e também no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso e em São Paulo. Junto com o PRP, Partido Republicano Paulista, a principal força política do país naquela época, Floriano reprimiu intensamente essa crise militar provocada pelos aliados de Deodoro. Esses aliados sofreram consequências como exílio e prisão por crime político. A guerra civil no Rio de Janeiro estava sendo contida, mas logo estourou no Rio Grande do Sul, a chamada Revolução Federalista, que foi um confronto entre republicanos e os antigos monarquistas, e depois se tornou uma guerra civil em que houve mobilização de exércitos privados por ambas partes em confronto. A Armada se aliou aos federalistas, que exigiam eleições imediatas, pois acreditavam que assim estariam defendendo a Constituição republicana. Porém, os outros os viam como monarquistas nas ruas do Rio de Janeiro. Isso foi nomeado como Revolta da Armada e em 1894 foram derrotados. A capacidade de mobilizar homens armados para fins políticos foi uma das características mais marcantes da experiência política da Primeira República. Por conta das ações repressivas de Floriano nas regiões de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, houve um apoio condicional entre essas forças que buscavam se aproveitar da desarticulação do poder federal. É nesse cenário que, com apoio militar e político, o PRP, Partido Republicano Paulista, impõe a Floriano as eleições de 1894, nas quais acaba por ser eleito o presidente Prudente de Moraes, civil de São Paulo. Era o início da política de governadores, ou oligarquia, no Brasil. Prudente, no início de seu governo, começou a desarticular o poder do grupo que apoiava Floriano, desmobilizando as bases populares do jacobinismo florianista no Rio de Janeiro. Esses jacobinos eram conhecidos por querer uma república forte e serem grandes admiradores de Floriano. Eles eram antimonarquistas e xenófobos, principalmente em relação aos portugueses. Prudente de Moraes tentou negociar a paz na Guerra Federalista e foi considerada pelos jacobinos uma traição. Prudente não tinha unanimidade na legislação e rachou a base de apoio com o PRF, Partido Republicano Federalista, entre jacobinos e não jacobinos. As negociações avançaram pouco e a luta se prolongou, mas os rumos da Guerra Federalista começaram finalmente a mudar e Prudente conseguiu firmar um acordo de paz com os revoltosos. E então a Revolução Federalista encerrou-se em 1895, com a anistia aos líderes maragatos.
Bom, Floriano morreu em 1895, e foi nessa mesma época que se espalhou no Brasil a notícia da terceira expedição do exército republicano na guerra contra os seguidores do beato Antônio Conselheiro, no sertão da Bahia. Esse episódio ficou conhecido como Canudos. Quem comandou a expedição foi o florianista Moreira César. O massacre de Canudos ocorreu porque Antônio Conselheiro pregava sobre o cristianismo e defendia que os homens deveriam se livrar das opressões e injustiças, e atraiu muitos fiéis para aquela região chamada de Canudos. E por isso, o governo via a forte influência do beato como uma ameaça à ordem. A igreja, descontente, alegava que Antônio estava pregando heresias e os políticos acusavam eles de conspirarem contra a monarquia. E então, foram enviadas tropas republicanas. Foram 4 expedições, mas só na última que eles conseguiram combater o movimento. Canudos foi um episódio importante para mostrar a consolidação do senso republicano que nascia, a ponto de até validar o uso da violência contra qualquer ameaça antirrepublicana. Bom, depois de um tempo foi revelado que Antônio Conselheiro e seus fiéis não estavam motivados por nenhuma força política moderna, e muitos ficaram surpresos e perceberam o genocídio que foi cometido pelo exército, e esse sentimento de injustiça enfraqueceu os jacobinos e as propostas de ditadura positivista, o que resultou no fortalecimento da oligarquia paulista. Após o combate, o presidente Prudente foi recepcionar as forças vitoriosas e sofreu uma tentativa de assassinato que falhou, mas resultou na morte do Marechal Carlos Bittencourt, que tentou defender o presidente. Esse atentado foi fruto da insatisfação dos jacobinos. Após o período de agitação, Prudente de Moraes começou a governar diretamente e garantiu a eleição de Campos Sales como seu sucessor na presidência da República. Campos Sales desenvolveu uma política dos estados, em que deu às autoridades políticas dos estados o poder de controlar as disputas locais. Isso foi feito em troca do apoio a ele. Isso culminou no que conhecemos como República do Café com Leite, ou Política do Café com Café, onde havia uma rotatividade política alternando o candidato presidencial entre Minas Gerais e São Paulo a cada sucessão. Os estados mais economicamente autossuficientes eram os mais influentes, no caso, São Paulo, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Em seguida, estão os estados considerados médios, que também tinham influência na decisão das candidaturas presidenciais. E, por fim, os estados pequenos, que apenas eram dependentes das decisões dos outros. Uma forma de controle de quem estaria no poder foi manter a decisão de que não haveriam reeleições na maioria dos estados. No governo de Rodrigues Alves, foi aprovado após inúmeros debates a Lei Rosa e Silva, que consagrava o voto aberto sem interferência da Justiça, em 1904. E nesse período ocorreu um fato conhecido como coronelismo, em que os votos eram trocados por empregos e outros privilégios. No governo de Rodrigues, aconteceram reformas modernizadoras, principalmente no Rio de Janeiro. As revoltas urbanas continuavam marcando a época, como a revolta da vacina, em que a movimentação operária e motins urbanos se associaram de maneira épica. O motivo que desencadeou a revolta da vacina foi a campanha da vacinação obrigatória, imposta pelo governo federal contra a varíola. A situação do Rio de Janeiro era precária no início do século XX. Os governos de Alfonso Pena, de 1906 até 1909, e Nilo Peçanha, de 1909 a 1910, foram marcados por conflitos armados, crises nos estados e duplicidade de assembleias na Bahia, em Goiás, Amazonas e no Rio de Janeiro. Em um contexto em que a guerra civil nunca deixou de estar no horizonte, as eleições ocupavam um papel sem dúvida central, como possibilidade de regulação das disputas entre os coronéis. Naquela época, o fato do coronel ser um fazendeiro muito rico fazia com que ele pudesse lançar mão do seu poder econômico e militar para garantir a eleição de seus apadrinhados políticos.
Eles obrigavam sua clientela, até mesmo com violência física em casos extremos, podendo chegar até a morte, a votar em quem eles queriam. Já que o voto era aberto, era possível identificar cada eleitor e os votantes eram pressionados e fiscalizados por jagunços do coronel. Isso ficou conhecido como o voto de cabresto. Os castigos físicos na Marinha, após terem sido oficialmente suprimidos com a proclamação da República, foram reintroduzidos por um decreto em 1890. Previam mais ou menos até 25... Fala, Maria, lê essa merda aí. Previam até 25 chibatadas para as faltas mais graves. Já se preparava um movimento contra a medida, quando uma punição de nada menos que 250 açoites, lembrando as punições de escravos do tempo imperial, foi implantada. Então, sob a liderança de João Cândido, 2.400 marinheiros tomaram 4 embarcações de guerra e um manifesto no qual se identificavam como marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos. Os revoltosos pediam o fim dos castigos físicos da Marinha e ameaçavam bombardear a capital. A Marinha, porém, não se conformou com o resultado. Uma segunda revolta aconteceu, mas foi duramente reprimida pelo governo. João Cândido tinha sido expulso da Marinha, foi preso e quase morto na prisão na Ilha das Cobras. A Guerra do Contestado iniciou-se em 1912. Foi um conflito armado que opôs forças do governo e camponeses que viviam na região disputada pelos estados de Santa Catarina e Paraná. Liderado pelo monge José Maria, o sangrento conflito teve origem na disputa de terras e deixou mais de 10.000 mortos, vítimas dos combates da fome e das doenças. No final, os conflitos entre os dois grupos resultaram na morte dos dois líderes, José Maria e o chefe militar estadual. A Guerra do Contestado só terminaria com a destruição total dos insurgentes em 1916. A criação em 1890 do Centro do Partido Operário marca o início de uma tendência política que teria presença duradoura na cena pública republicana. No mesmo ano de 1890, outro partido operário foi criado pelo tipógrafo Luiz França e Silva, redator do jornal A Voz do Povo. Outras iniciativas semelhantes propugnando a independência de classe operária ocorreram especialmente em São Paulo, até 1902. A partir de 1903, o movimento operário estava se tornando cada vez mais amplo, articulado e complexo. Neste período, teve muitas mobilizações grevistas, cada vez maiores, com destaque para as mobilizações ocorridas em São Paulo em 1917. Muitas tendências políticas conviviam no movimento operário, como socialista, trabalhista, sindicalista, revolucionários, reformistas e anarquistas. O adesamento da crítica da opinião pública, a quase institucionalização da fraude eleitoral e o crescimento do movimento operário organizado nos anos anteriores foram a base da aproximação do senador gaúcho Pinheiro Machado, coronel dos coronéis, com o marechal Hermes da Fonseca, candidato à presidência. Apesar dos protestos e das denúncias de fraude que estavam rolando na época, a candidatura situacionista foi eleita e Hermes da Fonseca tornou-se presidente da República de 1910 até 1913. O governo de Hermes se caracterizou pela modernização e profissionalização. Bom, depois do final do mandato de Hermes da Fonseca, foi eleito o mineiro Wenceslau Braz, de 1914 até 1918. O governo Wenceslau, em plena Primeira Guerra Mundial, que estourou na Europa, foi marcado por grandes greves operárias e por uma crescente aproximação entre as oligarquias de Minas Gerais e de São Paulo, com a adoção de uma política econômica cada vez mais intervencionista e o início da segunda política da valorização do café, em 1917. A substituição das importações permitida pela guerra aprofundou o crescimento industrial nas cidades, sobretudo em São Paulo. Em 1922, houve um movimento em São Paulo chamado de a Semana da Arte Moderna. É o primeiro momento que se propõe a discutir sobre a civilização e uma espécie de modelo brasileiro. Um movimento que busca uma modernidade nacional, propriamente dita, que tem o esforço de construir sua identidade e que influenciou em transformações posteriores. Além da Semana da Arte Moderna, em que foi presente o nacionalismo,
Uma das vertentes que estava mudando o pensamento das pessoas foi a fundação do Partido Comunista do Brasil, em que as pessoas começaram a ver uma nova forma de pensar, como o comunismo e o socialismo. O pensamento da população era muito diferente do de 1889 e tinha novos integrantes políticos. A década de 20 foi que começou a morrer e acabou com a Primeira República. Um movimento importante que acabou com a Primeira República foi o tenentismo. Os tenentes também estavam revoltosos com a situação política no Brasil. Movimentos importantes foram, por exemplo, a Revolta dos 18 do Forte, que foi quando 17 militares e um civil atacaram o Forte de Copacabana, e com a Revolução de 1924, que foi quando os tenentes tentaram tomar o poder da cidade de São Paulo. Eles chegaram a dominar por um tempinho, mas foi muito rápido e eles tiveram que fugir. Outros militares do Sul tentaram se encontrar com esses caras para tomar o poder momentaneamente e formaram um exército armado, a Coluna Prestes. Rodaram o Brasil todo para procurar pessoas para se unir à causa combatendo focos da oligarquia. Apesar da Coluna Prestes nunca terem perdido nem sequer uma batalha, eles não tiveram muito apoio. Depois de um tempo, eles tiveram que fugir e foram para a Bolívia.